Olá, eu sou Valentim Costa de Oliveira, sou bolsista da doutora Silvia Virginia Coutinho Ariosa, que coordena a pesquisa Influência da Pandemia da Covid-19 sobre a saúde mental das pessoas idosas. Contextualizando um pouco, diversos autores compreendem que a pessoa idosa teve maior vulnerabilidade psicológica durante a pandemia, especialmente no que tange ao isolamento social, porque com frequência essas pessoas vivem sozinhas ou só com cônjuge, ou então elas podem ter dificuldades de utilizar tecnologias de redes sociais para manter contato e por isso sofrem mais durante esse período. Esse entendimento foi o que motivou a pesquisa. Ela teve início em 2020 e segue em andamento, e tal como o nome indica, é uma pesquisa pertinente ao impacto da pandemia da Covid-19 e o lockdown resultante sobre a saúde mental das pessoas idosas. Ela foi realizada na cidade de Santa Cruz do Sul, Agudo e Santa Maria. Os objetivos aqui são os mesmos do edital, colocando resumidamente, para compreender o impacto no psicológico e nos sentimentos das pessoas idosas na cidade de Santa Cruz do Sul, Santa Maria Agudo, durante a pandemia da Covid-19, especialmente no que tange ao distanciamento e isolamento social. Como essas pessoas foram afetadas e também as diferenças entre como pessoas de diferentes condições sociodemográficas foram afetadas. Por exemplo, quem vive em ambientes rurais ou urbanos. Quanto à metodologia, o estudo foi observacional, transitivo, exploratório e transversal. A abordagem foi qualitativa e quantitativa. Todos os dados eventualmente foram codificados e postos para uma análise quantitativa no SPSS, mas algumas perguntas originalmente eram abertas e, portanto, tiveram que ser codificadas posteriormente. Aí tem o aspecto qualitativo. Foram elaborados 2 questionários para aplicação em 2 fases da pesquisa, no início e no término do período pandêmico. Por necessidade, eles foram aplicados à distância, com o telefone e com o Google Forms. O conteúdo dos mesmos incluía diversas questões sociodemográficas, sobre o emocional do indivíduo, sobre atividade física ou passatempos e sobre como a pessoa estava lidando e se protegendo com a pandemia. A amostra, no final da primeira fase, continha 626 pessoas, 508 de Santa Cruz, 64 de Santa Maria e 64 de Agudo, todas maiores de 60 anos e foram reunidas por conveniência. Os dados foram organizados no Excel e a análise foi facilitada pelo programa SPSS. Todos os dados já foram reunidos, tanto da primeira quanto da segunda fase, e resta agora apenas a análise. Quanto aos resultados, teve uma variedade de resultados e, como eu disse anteriormente, nem todos foram analisados ainda. Né? Mas na apresentação vamos focar primeiramente nas questões emocionais. 78,3% da amostra na primeira fase relatou se sentir bem ou tranquilo. Já quem não relatou se sentir bem ou tranquilo relatou diversos sentimentos negativos. Algumas pessoas falavam em tristeza, outras em medo, tédio, frustração, preocupação, solidão, dentre outros sentimentos. Em outra questão, as pessoas idosas foram questionadas se estavam realizando alguma atividade física ou de lazer. Entre aquelas que afirmaram não estarem realizando essas atividades, 53,1% afirmaram estarem se sentindo bem e 16,7% relataram sentimentos de tristeza. Já quem relatou que estava realizando essas atividades físicas ou de lazer, 59% afirmaram estarem se sentindo bem, ou seja, aumentou, as pessoas se sentiam bem, e apenas 6,6% relataram sentimentos de tristeza. Aqui nós temos alguns gráficos que eu formei através do SPSS, uma comparação de todos os sentimentos relatados com se estavam realizando exercício ou não. Também um gráfico mostrando ali no centro as pessoas se sentiam plenamente bem, quem não se sentia bem, mas disse que estava tranquilo, e quem disse que não estava nem bem nem tranquilo. Uma comparação que mostrava que, o que talvez seja um pouco óbvio, que as pessoas que não estavam realizando atividades sociais tiveram mais probabilidade de relatar sentimentos de solidão. Também teve uma comparação dos níveis de bem-estar das pessoas em diferentes faixas etárias. A faixa etária de 60 a 69 anos foi a que mais relatou sentimentos negativos, de não estar nem bem nem tranquilo. E também uma comparação mais simplificada da questão dos sentimentos
comparando com a realização ou não de atividades físicas, em que novamente nós podemos ver que as pessoas que não estavam realizando atividades físicas eram mais prováveis de relatarem não se sentindo nem bem nem tranquilos. Quanto às vivências, a maior parte do meu trabalho e contribuição na pesquisa foram pertinentes ao banco de dados. Diversas das questões foram feitas de forma aberta e precisavam ser codificadas em números a fim de poderem ser analisadas em nível quantitativo. Isso requeriu habilidade de análise e, embora repetitivo, foi uma experiência interessante pela mesma razão. Devo dizer que aprecio o processo de analisar, identificar padrões e contradições, ou, em essência, o uso da lógica. De uma perspectiva mais emocional, foi interessante ler as respostas e, apesar de meus esforços, não creio ter sido possível traduzir o qualitativo no quantitativo. Houveram diversas falas interessantes, tocantes, ou por vezes até engraçadas, que foram reduzidas em números. Mas, ao menos para mim, foi uma boa experiência tê-las lido, e as mesmas me providenciaram uma maior compreensão da população de pessoas idosas vivendo por esta região. Em conclusão, o isolamento social, embora necessário para minimizar e combater a contaminação, trouxe variadas consequências para igualmente diversas populações. Dito isso, o estudo condiz com resultados de outras pesquisas ao entender que a população idosa, em particular, foi fortemente atingida. Diversas pessoas tiveram sua rotina interrompida, e a dificuldade da realização de exercícios físicos fora de casa e limitação de interação social, em particular, foram pontos notáveis. Embora essa apresentação tenha demonstrado um recorte da pesquisa, a mesma possui diversos outros dados a serem examinados e o maior valor possível de contribuição para o nosso conhecimento da área. Isso é tudo. Uma boa noite.